Olá, irmãos. Vamos começar o culto ao nosso Deus, reunião de oração. E para iniciarmos, nós iremos entoar dois cânticos do nosso livro de coros. O primeiro é o 181, Andam Procurando a Razão de Viver. Então vamos cantar com alegria. Andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus, aleluia, amém. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que é uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus, aleluia, amém. Vamos dar continuidade e cantaremos mais um, que é o número 198. Senhor, Tu és. Então vamos entoar esse pequeno cântico de louvor ao nosso Deus. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, contigo não temerei. Tu és Deus forte, contigo vencerei. Senhor, contigo não temerei. Tu és Deus forte, contigo vencerei. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora a ler a palavra de Deus, um pequeno texto, depois faremos um breve devocional. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas ou caminhos, estradas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar e depois iremos meditar um pouco neste salmo de número 125. Então vamos a Deus em oração. Santo Deus, eterno Pai, todo-poderoso,
Queremos, Pai, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor, porque temos pecado contra Ti. Nós não temos, ó Pai, andado segundo a Tua vontade, temos pecado muitas vezes, ó Pai, por não fazer a Tua vontade. Que o Senhor apague cada uma das nossas transgressões. Nós louvamos, Pai, por causa do Teu grande e precioso amor, por ter enviado Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por nós pecadores. Também agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do Teu povo. Pelo o Teu Espírito, ó Deus, que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Nós louvamos. Nós somos gratos por mais um dia e pela oportunidade, Pai, e mesmo não estando juntos, nós podemos, Pai, mesmo assim, em nossos lares, cultuar a Ti, meditar na Tua palavra, orar, buscar a Tua presença. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a Tua igreja, não somente aqui na cidade de Crateús, mas na Tua igreja espalhada na face da terra, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa também, ó Pai, o povo de Israel. Cuide de cada judeu espalhado na face da terra. Pai, abençoe ricamente, Pai, esse tempo que estaremos juntos. Que tudo seja feito para a Tua glória. Pois em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Então, amados, nós iremos agora fazer uma breve reflexão desse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 125. Nós temos aqui mais um salmo de romagem, conforme nós observamos na semana passada, que esses salmos de romagens eram cânticos entoados pelo povo hebreu quando eles estavam a caminho de Jerusalém para o templo, para participarem também das festas anuais que foram ordenadas pelo Senhor. E neste salmo, nós observamos algumas coisas importantes que nos ajudarão a nos aproximarmos mais de Deus, a termos uma comunhão melhor com o Senhor. E este é um salmo de confiança. E neste salmo de confiança, em primeiro lugar, observamos que o salmista ele compara a estabilidade dos crentes à do Monte Sião. Olha o que diz o versículo de número 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Monte Sião. O Monte Sião refere-se ao monte que existe ali na cidade de Jerusalém e é um símbolo também das promessas de Deus. Então o salmista está dizendo que os que confiam no Senhor, aqueles que têm a fé segura, a fé firme, que é firmada na rocha, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Não se abala. Está firme para sempre. A pessoa que realmente confia no Senhor, ela não se abala ao ponto de ficar desesperada diante dos problemas. Porque ela sabe que aquele problema que está acontecendo, quando ela orar, o Senhor vai ajudar. O Senhor vai dar o consolo. O Senhor vai dar o conforto. A palavra de Deus nos diz, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos na cidade de Corinto, ele afirmou: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, quando nós que temos a nossa fé firmada na rocha,
no Senhor Jesus Cristo, quando vem as dificuldades, nós oramos. E o Senhor vai nos confortar, vai nos consolar. E nós temos ali a plena convicção que o Senhor um dia vai resolver aquele problema. Por isso é que a fé dessa pessoa, aquela pessoa, ela não se abala, porque a sua confiança está no Senhor. A sua confiança não está nos homens, e sim no Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, o salmista, ele expressa a certeza da presença divina constantemente na vida do seu povo. É isso que nós podemos observar aqui no versículo de número 2, onde ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Observem bem, amados, que Deus ele ilustra aqueles montes que existem ao derredor de Jerusalém com a sua presença protetora em derredor do seu povo. Em toda a Bíblia, nós podemos ver que o Senhor, a sua presença é constante na vida dos salvos. Deus, ele não abandona os salvos, ele não abandona o seu povo. Isso nós podemos ver desde o Velho Testamento. Vamos a Josué, no capítulo 1, versículo de número 5. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 5, olha o que Deus nos diz. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Que está falando para Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas essa promessa não foi somente para Josué. Essa promessa não foi somente para o povo de Deus do Velho Testamento, o povo de Israel. Essa promessa também é para a igreja. E a igreja é formada de judeus e gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, olha o que Deus nos diz. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esta é a promessa de Deus, de ser constante em nossas vidas, de ser protetor, de estar ao nosso lado constantemente, nos sustentando e nos ajudando em todos os momentos. Queridos, em terceiro lugar, o salmista, ele relembra ao povo de Judá que a dominação estrangeira, ela seria temporária, não seria uma dominação permanente. Israel estava sob domínio de estrangeiros, vocês conhecem muito bem a história. Primeiramente veio a Síria, e espalhou o povo do Reino Norte. Depois veio a Babilônia e o reino de Judá foi levado cativo ali para a Babilônia. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 3. O cetro, ou seja, o poder dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Amados, realmente aconteceu como o salmista afirma aqui. Porque o domínio estrangeiro sobre Judá não foi um domínio permanente. Nós observamos que eles foram levados cativos, lá eles passaram 70 anos, depois eles retornaram, Deus trouxe eles de volta. Quando, mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, em que Jerusalém foi destruída e o povo foi disperso,
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele cumpriu a promessa do Velho Testamento, mas precisamente dos profetas, de trazer de volta o povo de Israel. E Israel está voltando e continua voltando. E quando chegou o dia 14 de maio de 1948, ali foi Israel declarado uma nação novamente. O povo já estava voltando bem antes. E aumentou o número de pessoas, dos judeus voltando para a sua terra. E ainda continua voltando. Que maravilha, amados. Deus, ele deixou essa promessa valiosa para aquele povo, que o cetro dos ímpios não seria para sempre ali em Jerusalém. Da mesma forma, o sofrimento da igreja não é permanente. O sofrimento da igreja atual é temporário. Por quê? Porque a nossa pátria, ela não é aqui. Hoje a igreja sofre, como também Israel ainda sofre. Mas um dia nós sabemos, para Israel haverá libertação quando o Senhor Jesus Cristo vier e estabelecer o seu reino milenial. A igreja do Senhor Jesus Cristo atualmente, ela sofre, ela é peregrina. Nós somos forasteiros, porque estamos numa terra estranha, mas logo estaremos com o Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus. Veja, a nossa cidadania, ela está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo doente, esse corpo cheio de problema, que está envelhecendo, para ser igual ao corpo da sua glória. Então, todo o sofrimento do povo de Deus não é para sempre, é apenas temporário, porque vai haver tanta libertação. Israel deixou de, em partes, de ser tão dominado por pessoas de fora. Atualmente tem a sua própria terra, embora pequena, não seja o tamanho que realmente é, conforme está escrito na Bíblia, embora ainda sendo perseguida, especialmente pelas nações ao seu derredor, mas mesmo assim estão ali na sua terra, sua própria economia, sua própria constituição, e sendo bênção para o mundo. E futuramente estarão libertos, porque o Senhor Jesus Cristo vai dominar, estabelecer o seu reino ali em Jerusalém. Em quarto lugar, o salmista, ele mostra a bênção que temos em poder orar uns pelos outros. E aqui é o que o salmista faz. Ele ora aqui, diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então nós observamos aqui o salmista orando pelos bons, orando pelos retos, orando pelos justos, pelos salvos, assim como estava estabelecido quando fala dos salvos no Velho Testamento. Amados, é abençoador a gente saber, como crente, que nós podemos interceder uns pelos outros. Assim como o salmista orava pelos salvos naquele tempo, da mesma forma nós podemos orar. Nós somos ordenados a orar uns pelos outros. E é isso que Tiago, ele nos diz, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, em Tiago capítulo 5, verso 16, na parte B, diz: orai uns pelos outros, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso é maravilhoso. Nós podemos interceder por nossos irmãos, e nossos irmãos serem abençoados, como também nós e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus ser glorificado, porque as pessoas veem as maravilhas que Deus faz no meio do seu povo, quando a igreja está em oração. Em quinto lugar,
nosso devocional, observamos aqui no Salmo de número 125, que o salmista, ele prediz a condenação dos ímpios. Versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas, ou seja, para as estradas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Isso é triste, amados, mas é a verdade, é a realidade. Aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, infelizmente, serão condenados. Se nós voltarmos mais um pouco, mais precisamente para o Salmo 9, no versículo 17, ali diz que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. A gente diz isso com pesar, mas é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor também nos diz, o salmista afirma isso, Salmo de número 7, dos versos 11 a 13, onde diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, por causa do pecado do povo. No verso 12, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Amados, é uma notícia triste. Mas é isso que Deus está dizendo. Se o homem não se converter, se o homem não se arrepender dos seus pecados, se o homem não reconhecer que está caminhando numa direção errada e voltar na direção correta, voltar-se para Deus, isso é conversão. E reconhecer que é um pecador perdido e arrependido, colocar sua confiança que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e que a pessoa, ao crer em Jesus Cristo, é perdoada e tem a certeza da vida eterna. Deus disse que se a pessoa não se converter, infelizmente, já armou o arco e preparou instrumentos de morte. Morte é separação. Morte é a pessoa morrer e ficar separado de Deus eternamente no inferno. Separado de Deus em sofrimento eterno. Agora, para nós concluirmos, eu gostaria de deixar uma boa notícia para você, querido amigo, que ainda não é salvo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não crê em Jesus Cristo. E esta preciosa promessa, esse direcionamento, o Senhor nos mostra em Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus está ordenando que a pessoa precisa se arrepender. Se arrepender. Arrepender é reconhecer que é um miserável pecador, que está perdido, está separado de Deus, e converter, voltar-se para Cristo. É receber a Cristo como Senhor e Salvador. E ele diz aqui, quando a pessoa faz isso, seus pecados são apagados. Outra tradução diz que eles são perdoados. Deus limpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E você precisa fazer isso para que possa andar na presença do Senhor, tanto aqui como também eternamente ao seu lado. Que Deus nos abençoe e que cada pessoa que ainda não tem Jesus Cristo possa pensar e tomar essa decisão antes que seja tarde demais. Amados, agora nós vamos para o nosso tempo de gratidão e petições. E eu peço aos irmãos que nesse momento você pode curvar sua cabeça para falar com o Senhor,
para ter esse tempo precioso orando, enquanto eu estou aqui repassando para vocês as gratidões, as petições que foram feitas por nossos irmãos. Nós queremos, irmãos, agradecer pela maneira como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem cuidado da nossa família. Vamos orar pela salvação do povo crateuense. Também vamos clamar a Deus por nosso retorno às atividades como igreja. Vamos orar para que Deus abra portas e tenhamos discípulos prontos para estudar a palavra de Deus. Vamos orar também pela saúde de uma vizinha nossa lá em Pedra Branca, que está com problema de saúde. Orem também para que Deus nos dê sabedoria para fazermos o trabalho. Vamos orar também pelo Instituto Educacional Elim, que é a escola cristã lá em Pedra Branca. Vamos orar pelos irmãos da Igreja Bíblica em Pedra Branca, as congregações de Mineirolândia, também da cidade de Mombaça. Eu tenho aqui também os pedidos e também a gratidão do nosso irmão Tiago. O irmão Tiago, ele agradece a Deus por mais um dia de vida, pela salvação, pela saúde, pela igreja aqui na cidade de Crateús, e ele também está pedindo ao Senhor e pelo nosso país, pelo nosso estado, nossa cidade. Aproveitamos também, pedimos pelas autoridades. Ele pede que o Senhor continue restaurando a sua saúde, ele que teve momentos muito difíceis na vida, mas Deus tem sido tão precioso, tão bondoso com ele e também conosco. E ele pede também para que mais pessoas venham conhecer o Senhor aqui nessa cidade. Temos também aqui motivo de gratidão da irmã Janaína, e ela quer agradecer pela salvação, agradece a Deus pela família, pela igreja, pela saúde, pelo alimento, pela misericórdia do Senhor, e nos livrar diariamente, e suplica a Deus que continue nos guardando e restaurando a saúde daqueles que estão enfermos. E ela clama a Deus por uma prima dela, chamada Cláudia, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor venha a sarar ela daquela enfermidade. E pede também oração pelo povo de Israel. O irmão Marcondes também está aqui agradecendo pela proteção à sua família, por sua vida, e pede a Deus para que a nossa fé não venha a ser abalada devido a essa doença, para que venhamos retornar, nos reunirmos como igreja. Ele pede também para que o nosso alvo seja sempre o Senhor Jesus Cristo, esperando a sua volta, e para que nós possamos meditar mais na palavra de Deus. Pede oração pelos pastores, pelos missionários que estão em lugares onde a Covid-19 está causando muitos estragos. Pede que oração também por seus pais e também a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Mombaça. E pede oração pelo pastor da nossa igreja, por nossos irmãos, pelos enfermos e também por Israel. O irmão Elisaldo agradece pelas chuvas, pelo trabalho, pela saúde, alimento, proteção diante desta pandemia, pela saúde do Delfino, da dona Clemência, aqui, ela que é ali da ilha, aqui na cidade de Crateús, por salvação de almas, e para que o Senhor venha deter este vírus e para que nós possamos voltar a nos congregar. Ó Santo de Israel Todo-Poderoso, nós entregamos em Tuas mãos cada uma dessas gratidões e pedimos ao Pai que o Senhor venha nos ouvir e atender essas petições, essas intercessões,
Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nós rogamos, Pai, por um avivamento, por um despertamento espiritual na tua igreja aqui na cidade de Crateús, na vida de cada um de nós. O Senhor nos ajude nesse avivamento, e o avivamento bíblico, que é mais fome e sede de Ti, mais desejo de falar com o Senhor em oração, em leitura da Tua Palavra, mais quebrantamento, humilhação, reconhecimento do pecado, abandono do pecado e desejo, Pai, de levar outros a Jesus Cristo. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós. E pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor abra portas e aqueles que estão sedentos, o Senhor venha nos direcionar aí essas pessoas, ou mesmo atraí-las para que nós possamos levar a mensagem de salvação a elas. Clamamos, Pai, também que cada versículo que nós colocamos, que seja na internet, que seja através de um folheto, o Teu Espírito use para levar as pessoas a Te conhecer. Pedimos misericórdia, ajuda-nos, ó Deus, a glorificarmos a Ti. Rogamos pela salvação daqueles que já têm ouvido, para aqueles que têm recebido os folhetos. Ó Deus, tenha misericórdia. Pedimos, ó Pai, para que nós possamos viver em santidade e que o mundanismo, Pai, não venha adentrar a Tua igreja. Ajuda-nos, Pai, a crescermos na Tua graça, no Teu conhecimento. Pedimos, Pai, a Tua direção sobre o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito e autoridades de modo geral. Abençoa, Pai, a Tua igreja, em especial a Tua igreja perseguida. E abençoa, Pai, o povo judeu, para que o Senhor proteja e o Senhor cuide deles, ajudando a reconhecer Jesus como Messias. Pois em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos ricamente. Amém.